Boa tarde a todos. Opa. Prazer vê-los aqui. Quem não me conhece, meu nome é Luiz Strauss, sou conselheiro da ABAV Nacional. Estamos aqui com um tema altamente relevante para tratar, e a ABAV, como sempre, tentando trazer os temas que mais relevância têm para a gente discutir aqui. E esse está fresquinho, recém-saído, um trabalho que a ABAV vinha fazendo já, talvez até mais de uma década, né? Embora a gente ficou um pouco com essa sensação de frustração no caso da responsabilidade solidária não ter saído do jeito que a gente gostaria, mas essa lei avançou em muito, né? Que eu vou deixar aqui para o doutor Marcelo falar, doutor Wilken, e a minha função aqui, na verdade, é só dar as boas-vindas e apresentar aqui os nossos palestrantes, que é o doutor Wilken, né, que já é conhecido, é o chefe de assessoria especial de assuntos técnicos do Ministério do Turismo, uma função super importante para o que vem pela frente, que a gente ainda segue precisando construir e desenvolver junto ao Ministério e a parte jurídica desse tema. E o doutor Marcelo, que é o nosso advogado, né, da ABAV Nacional, já muito conhecido aqui entre a gente. Então, eu queria chamar os dois para fazer parte aqui do nosso painel. Por favor. Boa palestra para todos. Obrigado. Vamos sentar, né, Wilken? Vamos, você que é o anfitrião. Não, imagina. Ixi, olha, vai dar microfonia aí, pessoal. Bem, acho que se... Dá licença, deixa eu quebrar um protocolo aqui. Vamos ficar na minha frente aqui, né? Tem lugares vazios aqui, tem muita gente em pé, tem lugar vazio ali, aqui na frente, aqui eu não sei se tem. Tem aqui também. Tem uma cadeirinha branca aqui, ó, também. Boa tarde a todos, mais uma vez. Estamos aqui para bater um papo aqui a respeito dessa Lei Geral do Turismo revisada, renovada. Não é isso, Wilken? Bem, a ideia é, então, trocarmos umas figuras específicas. Eu acho muito importante o Wilken fazer essa introdução para nós. Eu até pegaria aqui uma carona aqui no material dele, conforme essa explanação inicial que ele fala, e a gente vai trocando figurinha aqui a respeito, obviamente, do que tenha mais holofote com relação ao agenciamento de viagens. Ok? Wilken, por favor. Ok. Como foi dito aí, sou do Ministério do Turismo e acompanhamos aí a revisão dessa lei desde 2014. Então, é só importante deixar mais evidente isso, que é um processo, né, que foi participativo, né? Essas alterações em relação à lei, ela foi com base nas contribuições, principalmente, né, da iniciativa privada, né, nas demandas que chegaram oficializadas ao Ministério do Turismo ou ao Congresso Nacional. Né? Nós começamos a revisão dessa lei em 2014. Né? O PL, né, foi apresentado pelo Poder Executivo no Congresso Nacional em 2017. Né? Ele parou lá no Senado em 2019, por algumas polêmicas, né, que tinham ali dentro do PL, e aí ele foi retomado agora nessa gestão, essa tramitação, em julho, né, de 2023, e aí a gente conseguiu, aí, em menos de quase um ano e alguma coisa, aí, que esse processo de tramitação fosse acelerado, né, com base aí numa articulação política. Eu acho que eu estou perto aqui da caixa de som, não queria ficar na frente da tela, mas vamos ter que ficar. Pode ficar agora? Ele está falando que é o seu aí. Então, só para explicar para vocês que é um processo longo, né? Quando o Poder Executivo apresenta qualquer proposta legislativa ao Congresso Nacional, a gente sabe como a redação entra. Né? A gente nunca sabe como a redação vai sair. São várias as comissões, né? São vários os debates ali, né, e são várias as emendas que são colocadas. E a nossa luta ali, com base na nossa articulação parlamentar e com a articulação do setor também, como a entidade ABAV, é tentar manter um texto coerente ali, nessa articulação com cada parlamentar, com cada relator, né, para que o texto saia minimamente coerente, como a gente propôs lá no início, e evite os famosos jabutis, né, pregando carona ali em algo nesse sentido. Então, só para explicar para vocês que é um processo longo, moroso, né? E agora, de 2023 para 2024, nós conseguimos
já atualizar o que tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados antes, porque já estava defasado. Né? Como ele parou de tramitar lá em 2019, o que já estava hoje ali já não estava mais de acordo com a realidade do setor, né? E aí conseguimos essa articulação com os relatores, né, para acatar as sugestões do Ministério do Turismo, que muitas vezes eram oriundas aqui do setor, né, para que a gente tivesse um texto moderno que, de fato, conseguisse modernizar, né, a lei do turismo. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, né, foram 171 dispositivos alterados, né, com essa nova lei que foi publicada. Né, dispositivo, aí para quem trabalha, eu vou tentar ser o menos juridiquês possível, vou pedir ajuda ali para o doutor Marcelo, não sou da área de direito, então a gente trabalha com mérito, né, com a elaboração da proposta, mas essa parte jurídica, nós temos um consultor jurídico. Então, foram dispositivos que é o artigo, o inciso, o item ali. São itens dentro da lei. Né? Então, foram 175 dispositivos alterados, né? 61 ali que foram revogados, que talvez que não faziam mais sentido, estavam obsoletos, impróprios, causando algum embaraços jurídicos, né? E 2 leis, uma lei e um decreto-lei, foram revogados. Uma lei de 77, que trazia vários embaraços jurídicos, mas eu não vou me apegar nela, porque a gente vai focar um pouco hoje nas mudanças que afetam mais a iniciativa privada, e principalmente aqui o agenciamento. Né? Mas a gente precisava limpar um pouco o mundo normativo ali para desburocratizar, né? E conseguir com que o que estava posto na lei de fato se enquadrasse hoje com a atividade turística. E a gente tentou deixar também algumas redações mais flexíveis, menos fechadas ali, para que a lei também não se tornasse perecível, considerando que cada vez que a gente quer reformular esse processo aí de mais de 10 anos, às vezes, como foi esse caso. Na Lei Geral do Turismo, que é a Lei 11.771, né, foram alterados ali 149 dispositivos. Aí tem desde ajuste de redação, né, quanto também alterações de mérito. De mérito, ali, quando a gente fala, é alteração do sentido, ou inovações, inclusão de um artigo, de um dispositivo, né, foram 134 e revogamos ali 26 outros dispositivos. Então, aqui, esses 175 envolveu outras legislações também, como o Código da Aeronáutica, uma legislação sobre o Fundo Nacional de Aviação Civil, que a gente vai falar um pouco dele aqui, né, de relações trabalhistas de cruzeiros. Então, foram várias leis alteradas. A lei das agências, que também trazia algumas incongruências, ela sobrepunha a Lei Geral do Turismo, então foram revogados alguns dispositivos de lá. Né? A gente precisa visitar agora, entender, e aí o doutor Marcelo está aqui para poder trazer essa visão mais realista, que ele entende muito mais aqui do negócio, da atuação de vocês, né? E a intenção sempre foi melhorar o ambiente de negócio da iniciativa privada para que, de fato, a gente conseguisse desburocratizar, tirar alguns entraves com base em demandas antiquíssimas, né, que já existem, né, em relação a esse setor. Pode passar. Pode passar o vídeo, que não funcionou. Era só um resumo. Um dos pontos aqui, eu coloquei logo os primeiros aqui, em relação às agências. Né, eu posso até começar pela questão da responsabilidade solidária, né, que foi o veto final. A gente esse assunto sobre a responsabilidade solidária, né, das agências de viagem e seus fornecedores, né, ele é latente, é uma demanda muito antiga. E existem inúmeros PLs, né, que foram desenvolvidos nesse sentido. E todos eles não conseguem passar lá da comissão lá de direitos dos consumidores, e muitas vezes estão perdidos lá dentro do Congresso. E o nosso desafio foi tentar uma redação que conseguisse passar. Né? Então, chegamos um momento, pela uma demanda da própria ABAV, né, de propor uma medida provisória. Né, e nós propusemos a medida provisória. E aí temos uma Secretaria de Direito do Consumidor, que é a Senacom, né, que sempre faz análise ali com base, né, no Código de Defesa do Consumidor. Aí essa medida provisória não vingou e a gente construiu, à época, um texto que talvez fosse mais palatável, né, que conseguíssemos passar isso de uma forma mais razoável, ali, onde fosse justo, né, para as agências de turismo, mas também justo para o consumidor. E aí o que estava proposto lá no texto é que essa responsabilidade solidária ela não existiria,
né, a agência ficava isento em 2 situações. A gente elencou, deixou muito claro, muito específico, né, para melhorar o ambiente de negócio de vocês e tirar essa insegurança, né, e vários prejuízos que vocês têm em relação a isso. E foram 2 casos específicos, construídos esse texto junto com a BAV, que foi na situação de falência ou recuperação judicial do fornecedor, né, e o outro caso que a agência não teria responsabilidade solidária, né, seria nos casos que fosse culpa exclusiva do fornecedor. Né? E aí nós conseguimos passar isso em todos os ambientes, esse texto entrou por meio de uma emenda lá no Senado, né, que nós conseguimos articular com que ele entrasse, foi aprovado na Câmara dos Deputados, voltou para o Senado, foi aprovado, né, e aí teve essa necessidade de veto, e aí, mas no dia da sanção foi com base no parecer do Ministério da Justiça, claro, que é o órgão responsável pela defesa do consumidor. Eles não concordaram com o texto, acharam que o consumidor ia ficar muito vulnerável, mesmo com esse texto, com essas 2 opções, mas o presidente, no mesmo dia, nos autorizou a editar uma medida provisória, construída junto com o Ministério da Justiça, numa redação onde fosse mais justa para todos e que essa vulnerabilidade que foi argumentada em relação ao consumidor, a gente conseguisse trabalhar um texto que conseguisse ser desse maior segurança mais segurança para o consumidor. Então, nós estamos com esse desafio, tem uma reunião agendada para amanhã já para a gente construir isso, e lembrando que medida provisória, quando publicada, ela entra em vigor no mesmo dia, né, e aí depois é tramitada no Congresso Nacional. Então, só para explicar essa questão da responsabilidade solidária, que eu sei que era a angústia, o que foi, né, veiculado nesses últimos dias, mas nós estávamos juntos o tempo inteiro, é uma luta não só do agenciamento, mas do Ministério do Turismo, e estamos agora nesse desafio de construir uma redação conjunta com vocês e com o Ministério da Justiça, para que a gente possa chegar num denominador comum e tentar minimizar esses prejuízos para o setor. Mas aí temos outras vantagens aqui que passaram, que vão impactar diretamente a vida dos senhores, das senhoras, das suas empresas. Você tem alguém tem um microfone aí? Boa tarde a todos. Um questionamento, por que, nessa questão, justamente, da responsabilidade solidária, não atuar para que a gente pudesse, então, ir no Código de Defesa do Consumidor, que eu acho que esse é um grande entrave também, né? Porque, de repente, uma medida provisória pode vir a ensejar um contraponto ali, né? E com base nos processos que a gente recebe, eu, enquanto agente de viagens, com várias demandas judiciais, sempre o que acaba sendo o problema é o Código de Defesa do Consumidor. É porque ele não pode sobrepor. Então, queria entender se não seria uma linha de atuação mais acertada, né? Vocês devem ter os motivos, isso que eu queria entender. Vou explicar aqui, e o doutor Marcelo pode concordar ou discordar comigo ali, mas, Tiago, né, eu olhei seu crachá aí, meu óculos está bom. Tiago, é o seguinte, a Lei Geral do Turismo é uma lei específica, né? E, normalmente, no mundo jurídico, aí, se eu estiver errado, o senhor me corrija, né, com essa lei específica, o nosso artigo ia sobrepor a regra do CDC. E a gente não quis mexer no CDC. A cada vez que se propõe alteração no Código de Defesa do Consumidor, a discussão é muito mais polêmica e movimenta muito mais setores, né? Então, nós não queríamos alterar. E até porque, nessa tramitação legislativa, foi uma estratégia de técnica legislativa e também de estratégia para tramitar mais rápido, né? Se nós colocarmos isso mexendo naquela legislação, de repente, está mexendo no Código do Consumidor, aí vem um deputado e coloca um outro negócio, de outro setor, de outra situação, porque você entra naquela temática do Código de Defesa do Consumidor, que abrange todos os setores. E aí começa a tramitar no Congresso e virar um Frankenstein, porque na hora que você mexe naquela lei, todo mundo vai colocar uma emenda ali, estão mexendo aqui, vou pegar a carona e colocar. A ideia era não pegar carona, como a nossa lei é específica para o setor de turismo, então tratar do nosso setor e, teoricamente, é isso, o doutor Marcelo pode dizer, a nossa sobreporia
a regra que está lá. Só que e não necessariamente a nossa está divergente do que está lá no Código de Defesa do Consumidor. Seria só uma complementação, porque já existem regramentos lá que abarcam a questão da responsabilidade solidária. A gente só estava deixando mais claro, para deixar com mais segurança, né, o setor, essas duas hipóteses. E aí, como a nossa lei é específica, ela sobreporia, mas era muito mais para evitar mexer lá e vir um monte de emendas e começar a alterar o Código de Defesa do Consumidor de forma aleatória. Então, pessoal, o assunto ele tem uma sensibilidade realmente muito grande, a gente trabalha muito tempo com isso. Como o Wilkin bem apontou, todo o desenho que nós, né, batalhamos, aí, desenhamos para que se chegasse em algum, vamos chamar de mínimo ponto, né, Wilkin? E, assim, se a gente pensar numa retrospectiva, né, pessoal, o Congresso Nacional todo considerou, né, a Câmara, o Senado, enfim, tivemos ali um apontamento técnico nos 47 do segundo tempo, lá com o Golden Goal, né, em que, em tese, a gente acabou vendo aquela trava e essa visão. Tiago, é isso que o Joaquim está comentando. Né? Quando a gente tem uma lei federal, que é o Código de Defesa do Consumidor, quase todas as palestras que eu venho dando nos últimos tempos, eu demonstro ali uma balancinha, exatamente com o assunto da responsabilidade solidária, em que você tem um lado da balança, a sociedade consumidora inteira do país. E o outro lado da balança, nós temos uma atividade econômica em análise. Quando você coloca esses dois grupos dentro dessa balança, você imagina o que pesa mais. E, na carona, a Lei de Defesa do Consumidor, é óbvio que ela tem essa potência, tecnicamente, nós do direito, ela até é considerada e chamada como uma norma de ordem pública. E só aí a sensibilidade dela já carrega muito forte. Né? Então, no nosso caso, nós temos, quando a gente fala da lei das agências, a gente tem uma lei especial. Nós teríamos aí um cenário de lei especial nova, com um confronto direto de um entendimento com a defesa do consumidor. Um trabalho junto a ela, já tentamos lá atrás algumas vezes. E é interessante, e Wilkin, eu sabia que a gente ia debater bastante aqui sobre esse grande tópico para o mercado, para o segmento como um todo. Para vocês terem ideia, eu até estava conversando, compartilhando isso com o Wilkin, alguns sabem aqui, enfim, eu cheguei nesta madrugada, às 5 e pouco da manhã, em São Paulo, troquei de avião para cá, porque eu estava em Viena, na Áustria, nos 2 últimos dias, participando de um evento que só reúne juristas que trabalham com viagens e turismo, a nível global. E eu apresentei um trabalho nessa conferência. E o meu trabalho foi exatamente a responsabilidade proporcional das agências de turismo aos olhos da legislação brasileira. E o que eu fiz? Eu compartilhei com eles um mapa de até onde nós chegamos aqui, até o ponto do veto da Presidência da República. Colegas da plateia, de alguns cantos do mundo, queriam entender essa situação no Brasil, quando a gente tem um cenário em que nós temos uma bankruptcy da vida, né, uma falência, uma quebra de uma companhia aérea, e que fica essa pancadaria toda para o agenciamento. Eu dei, inclusive, compartilhei o exemplo da Avianca, da Oceanair, dos últimos anos, em que nós ultrapassamos a casa, aí, talvez, de uns quase 3 bilhões de reais pagos pelo agenciamento de viagens no Brasil. Sem o agenciamento de viagens ter cometido um ato sequer de equívoco, de ilícito. Isso é, obviamente, a nossa sensibilidade para se tentar esse equilíbrio. E as perguntas deles eram: Marcelo, como é que faz? A grande diferença é que lá, ou por vários cantos do mundo, eles têm sistemas conectados e expressos em lei que trazem cenários de securitização, cenários de garantia, cenários de fundos garantidores que existem conectados por lei e que talvez a gente vai tentar, obviamente, também conectar aqui no nosso universo, aos olhos da Secretaria Nacional do Consumidor, Ministério da Justiça, para que a gente chegue num alinhamento definitivo deste equilíbrio. Porque a gente sabe, eu sei aqui muito do lado de vocês, o tamanho da dor que se sente quando você fez tudo certinho, intermediou 100%, e, por conta de um terceiro, infelizmente, você vai lá e paga uma conta alta. E detalhe, né, Wilkin, porque
alguns colegas, nossa, mas você não consegue fazer nada inversamente contra... Porque eu falei, olha, a gente tem, sim, no Brasil, o tal do direito de regresso. Mas o direito de regresso ele é igual a uma vitória de pirro. Você ganha, mas não leva. Porque você tem dois detalhes. Ou você não necessariamente vai contra o seu fornecedor, porque você vai ter um problema creditício, vão te cortar um sinal, vão te cortar um crédito, ou se ele quebrou, só na base da reza, né? Porque aí você não tem mais o que fazer, não tem mais contra quem. Enfim, a gente sabe o tamanho da sensibilidade do tema, é o que muito o agenciamento precisa para, obviamente, acho que caminhar. E se é que a gente tenha esse ponto positivo com a presidência, não sei se alguém acompanhou, né, o momento de sanção presidencial, e a presidência ele comentou, né, olha, não sei se aqui todo o agenciamento, se eu vou ter algum agente gostando de mim ou não, tal, por conta desse detalhe, porque ele sabia o que estava ali no bastidor, né, essa necessidade de alinhamento com o Ministério da Justiça, etc., mas que a gente está aqui com o papel, e eu acho que muito importante essas duas cadeiras aqui, né, Wilkin, porque, quando você diz, a gente tem aqui o setor privado, nós temos aqui o nosso papel realmente de buscar esse equilíbrio, e nós temos aqui total apoio e auxílio do órgão maior responsável, que é o Ministério da Justiça, em nos apoiar, agora talvez com muito mais conteúdo alinhado e caminhado, para a gente tentar vencer este ponto que a gente sabe que é de alta sensibilidade para nós. Não é isso? Outros pontos, outros avanços, vou citar aqui alguns deles, e aí o doutor Marcelo vai comentando e trazendo um pouco mais para essa realidade jurídica, né, que hoje a lei ela traz, esse foi um dispositivo novo que foi incluído, estava junto com o de responsabilidade solidária ali, os outros dispositivos foram vetados, né, e aqui define que os valores das multas, das penalidades, das outras taxas cobradas pelas agências, quando for título de cláusula penal ali, né, no caso de pedidos de alteração de cancelamentos, de serviços, e, enfim, eles não poderão exercer o valor do proveito econômico da agência, ou seja, do comissionamento, né? Porque, por mais que, por exemplo, um pacote de R$10.000, vocês recebem ali no cartão de crédito R$10.000, mas você vai ficar de 3% a 10%. Então, hoje, né, quando tiver alguma ação penal nesse sentido, né, não vai poder exceder a multa, caso haja, ou taxa ali, não vai poder exceder, né, ao valor que foi o proveito econômico, né, da agência. Já protege um pouco essa relação em questões aí de causas penais. Uma outra situação aqui é que tem a lei específica da Lei das Agências. E aí o conceito, ela veio depois da Lei do Turismo, né? A Lei do Turismo era lá de Lei Geral do Turismo de 2008. E aí essa lei trouxe alguns embaraços, porque ela trazia um outro conceito de agência de turismo, de agência de viagem. A Lei Geral trazia um, lá havia outro. Aqui a gente revogou, né, a lei revogou o conceito lá da lei específica e trouxe tudo para a Lei Geral, porque a Lei Geral já trazia, né, as possibilidades, ali, o conceito mais amplo do que era a agência de turismo, e estava causando alguns embaraços jurídicos aí para determinados tipos de agências, e trazia elencada ali de uma lista taxativa, ou seja, conclusiva ali, do que cada agência poderia, o que a agência poderia oferecer. Então, nós flexibilizamos aqui, deixando um campo muito mais amplo, porque vários dos serviços, talvez, que hoje uma agência de turismo de viagem oferece, talvez não estava lá na lei específica das agências. Então, aqui a gente ampliou o conceito, né, e trazendo uma lista mais ampla, né, com todos, tentamos aqui, pelo menos, contemplar, e aí foi uma proposta de redação trabalhada conjuntamente com o setor, né, nada do que está proposto aqui o Ministério construiu sozinho, né, sempre foi ouvindo o Conselho Nacional de Turismo, e a ABAV né, assim como outras entidades também, representantes lá no Conselho Nacional de Turismo. Então, aqui houve essa ampliação, né, do conceito de agência de turismo. Pode passar. E isso permitiu, por exemplo, que fossem regularizadas 220 agências de turismo social do SESC, que hoje o SESC trabalha com turismo social para o comerciário. Porque, da forma como estava lá na lei das agências, a agência ela teria que ter exclusivamente, né, essa atividade de agenciamento, e evitava, inclusive, que a agência tivesse uma frota própria de transporte.
né, ter os seus próprios ônibus e tal, ter que abrir um CNPJ para cada um. Né? E, no caso do SESC, como ele é um serviço social autônomo, ele propicia esse preço mais módico ali para o comerciário, né, todas as agências deles não poderiam atuar com base com a lei das agências lá, porque estava no mesmo CNPJ de um serviço social autônomo. E ele não podia se cadastrar no Cadastro e, consequentemente, estavam irregulares. Então, ampliando esse conceito e revogando lá na lei das agências, foi regularizada automaticamente, elas estavam todas com um cadastro precário, um cadastro temporário lá no Ministério do Turismo, até que se resolvesse isso. Mas aqui é um exemplo, né, do que se resolveu, mas existem outros benefícios aí, assim, que por mais que talvez o setor próprio não soubesse, assim, que estavam com algumas impropriedades ali no que se comercializava, se casasse com a lei ali, ia perceber que não poderia ter uma frota própria, ia ter que abrir um outro CNPJ. Então, agora, pelo menos, limpou isso, dá mais segurança jurídica nessa atuação. Se você me permitir... Por favor. Podemos voltar no anterior seu? Só para eu fazer comentários, vou pegar a carona de comentários para a gente não perder. O primeiro, eu acho e acredito muito que... Porque nós também fizemos as nossas análises, obviamente, pós-sanção, interpretações e até leituras que a gente tem de como isso, obviamente, vai ficar na nossa mão no dia a dia. O primeiro, eu acredito muito que talvez a gente vá caminhar do mesmo jeito que a gente teve o 7381 regulamentador, talvez a gente tenha algum caminho aqui para que a gente não fique com alguma confusão no sentido de ficarmos à mercê, não só interpretando a nossa intermediação, mas também, porventura, as famosas penalidades cobradas diretamente dos fornecedores. Agora, eu quero fazer um comentário de alta estratégia e de linha de responsabilidade que envolve esse em vermelho aqui, pessoal, que me lembra de realmente várias reuniões e termos melhorado esse conceito aqui com relação à atividade e atuação do agenciamento. A ideia e estratégia, inclusive, Wilkin, com essa ampliação, se vocês, do dia a dia, da mão na massa, da operação do agenciamento, pessoal, vejam que, quando a gente fala que a atuação das agências... Esse não é o literal que está no artigo, né? Mas, então, quando a gente tem a atuação das agências como intermediação, uma das grandes problemáticas que nós temos quando a gente vai para o judiciário é a leitura da aplicação daqueles que julgam, dizendo que, se você é intermediador, obviamente, você tem a sua responsabilidade enquanto cadeia de fornecimento, se você está junto com outros fornecedores. E, mais do que isso, que para mim é o pior de todos, é a história de que, se a gente fizer uma leitura, uma análise prática de defesas, e aí vamos tomar cuidado com o Poder Judiciário, mas, né, eu acho que, estrategicamente, a gente tem que pensar muito assim. Hoje existe uma leitura muito assim pelo piloto automático. Se faz uma leitura que você foi um bilheteiro pontual e você fez uma emissão de um bilhete, hoje a gente já vê bastante sentença dizendo realmente você só emitiu e o problema foi da bagagem, o problema foi do atraso, o problema foi do cancelamento. Ponto. Você foi exclusivamente o intermediador. Agora, quando eles leem pacote, pilotão automático. Se é pacote, eles não querem nem saber o que aconteceu. Você vê um conjunto de serviços, né, pela leitura da existência de que estamos diante de um pacote de viagens, não se discute a inexistência de responsabilidade da tua parte. Estrategicamente, vejam que a gente tem um novo parágrafo dizendo que planejar, organizar, promover, contratar outros intermediários, isolados ou conjugados, individuais ou coletivos, inclusive fretamento e bloqueio, tudo passa a ter o conceito de intermediação. Com isso, quando nós fizemos essa proposta, Wilkin, era exatamente para chegar numa interpretação técnica, legal, e, obviamente, nas mãos do judiciário, de que a interpretação seja entendida e lida como um todo. Mesmo quando você, porventura, está fazendo um bloqueio, mesmo quando, porventura, você está fazendo um bloqueio, um fretamento, você sempre está como intermediador, salvo se você for o proprietário e dono
daquilo que você está executando no todo, em plenitude. Eu vejo uma possibilidade de nós termos um novo oxigênio aqui em estratégias de defesas, de contestações, de recursos em campo judicial. Estou falando de algo mais técnico, para vocês saberem que existe, e que a gente não deixou passar isso batido. Isso vai ser de alta técnica mesmo. Vai ter que estar sabendo muito da operação, conjugando isso com a norma, para fazer esse tipo de aplicação. E aqui eu vejo um ponto altamente positivo para nós, enquanto agenciamento. Eu sempre vou falar para nós, vocês sabem, né? Porque meu pai é agente, 40 anos, enfim, está no sangue, sigamos nessa vida. Né? Vamos que vamos. Com relação a esse item aqui em verde, só se o senhor puder, já que o senhor está mais dentro do dia a dia, não me ficou claro a questão da multa com relação a quê? Quando a gente sofreu uma penalização, não me ficou claro com relação à multa, né? Se puder dar um exemplo prático aí, o texto, para mim, ficou um pouco confuso. Mas você está certo. Por isso que a gente já vem nesse alinhamento de que ele está lá, está publicado e está vigente. Agora, nós caminharemos para que a gente diz, né, quando a gente tem qualquer tipo de decreto, ele serve para explicar aquilo que foi publicado. Então, agora vai ser o momento. Para que essa leitura que o Wilken fez, para mim, a que o Wilken fez é perfeita. Que a gente fique preso, né, ou positivamente, a não perder aquilo que vocês ganharam enquanto penalidade. Só que eu concordo que a leitura está abrindo uma interpretação muito grande. E aí, ok, passageiro, um Pax foi lá e pagou 10 mil na passagem, numa viagem, é 10 mil que ele vai ter de penalidade? Nós estamos falando de uma não reembolsável, penalidade 100%, não vai mudar nada. Então, é isso que a gente vai precisar realmente melhorar para a eficácia deste parágrafo. É artigo ou parágrafo? Eu nem lembro. Esse aqui é um artigo. É artigo, né? E aí, quando o doutor Marcelo falou ali, o 7386 é um decreto, tá? Só traduzindo aqui. Então, esse decreto que regulamentava a lei do turismo, a gente vai ter que revê-lo completamente. E é aí no decreto que a gente vai ter que construir juntos e ver todas essas nuances e trazer essas interpretações claras, né? Porque quando a gente propõe texto para a lei, tem toda essa estratégia de técnica legislativa exatamente para não ter grandes discussões e interpretações. Não dá para trazer o detalhe para dentro da lei, ele sempre fica para o regulamento. E, nessa lei, principalmente, nós trouxemos muitos dispositivos trazendo a responsabilidade para o Poder Executivo de regular. Então, se vocês depois mergulharem lá na lei, vários dispositivos falam de acordo com o regulamento do Ministério do Turismo. Aí pode ser uma portaria do ministro e pode ser construído junto. Né? De acordo com o regulamento do Poder Executivo, aí é um decreto presidencial. Mas aí sai desse âmbito da lei, né? E não precisa tramitar no Congresso, e aí dá mais perenidade para a regra. Então, normalmente, a redação tem que ser mais ampla aqui mesmo, para que a gente possa trabalhar esse detalhe, né, de acordo com nossas realidades, né, junto com vocês, para ter a especificidade do tema. Porque, se a gente colocar tudo lá, normalmente não passa, e aí vai começando. Cada um colocar uma coisa ali, entra uma redação perfeita, sai de lá um Frankenstein. Então, normalmente, é estratégico trazer essas redações mais amplas para trabalhar essa interpretação, fixar essa interpretação, né, em decretos ou portarias. Certo. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. Uma é seguida da dúvida do colega ali, que ainda não ficou claro para mim com relação a essa questão da nossa vulnerabilidade no sentido... Isso, no primeiro ali, onde fala das penalidades do item que... dos 10% nosso, que ele pode, sim, ser penalizado junto com a devolução do pacote integral. Essa é uma das dúvidas. A segunda dúvida no campo vermelho, onde sabemos que também entramos com a participação da devolução da responsabilidade solidária, certo? Sendo a emissão do bilhete ou do pacote completo, mesmo a partir do momento que, se de repente a empresa ela é a fornecedora, ok, se ela é a fornecedora, ela já cumpre com a responsabilidade integral. Caso ela só faz a parte do agenciamento, não cabe essa penalidade. Então, eu queria saber ali, no descritivo, onde realmente cabe o que favorece para a gente, como agente de viagem, nesse relato, porque, de fato, acaba a gente sendo penalizado da mesma forma em ambas situações.
Giane, é que assim, quando a gente não está eliminando o fato de você ser chamado a um processo e automaticamente não mais ser responsabilizado. Aqui são oportunidades que agora talvez a gente tenha com lei, de que imagine que você foi chamado a um processo no caso de um pacote e que você não fez nada de errado. Defensivamente, a gente tem uma oportunidade de começar a forçar outras visões ao Poder Judiciário, dizendo, olha, aqui eu sou intermediador, tão simplesmente, conforme a lei diz, conceitualmente, né, e conforme tantas outras julgados, que já dizem que, quando há tão simplesmente intermediação, a agência não é e não deve ser condenada à reparação de nada. Antes, nem isso eu tinha. Por isso que eu falo para vocês, é tão piloto automático de dizer assim, olha, é pacote, você já está condenado. Agora, eu vou começar a tentar defender que, em toda e qualquer situação, mesmo que seja um bloqueio, mesmo que seja um fretamento, mesmo que seja uma execução, mesmo que seja uma situação de serviço isolado ou conjugado, você sempre estará num cenário de intermediação. Eu quero desmistificar ou inovar a responsabilidade solidária enquanto a gente não consiga nada de novo. Não, ela cabe. É por isso que eu estou dizendo. Você não tem ela eliminada, entendeu? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito que a gente tem hoje na legislação, Código de Defesa do Consumidor, que diz mais, hein, pessoal? Porque olha, o grande ponto do Ministério da Justiça da Senacom, quando veio para contrapor, ela começou dizendo, inclusive, num cenário constitucional. Ela nos levou imediatamente à Constituição Federal, dizendo que não há como reduzir o direito de consumidor, que ele é garantido constitucionalmente. E mexer no Código de Defesa refletiria numa redução da Constituição. Nesse caso dessa explanação que eu fiz, por exemplo, lá na Áustria agora, eu comecei dizendo, inclusive, à plateia, o seguinte, olha, a dificuldade da existência de uma legislação de defesa do consumidor quando a gente contrapõe com uma atividade econômica, porque eu disse, pessoal, seguinte, todos nessa plateia são, antes de viajantes, antes de compradores, antes de PACs, consumidores. Eu sou consumidor do celular, da geladeira, do carro e da viagem. Entendem a dificuldade do negócio? Complexo. Porque o Código de Defesa do Consumidor ele classifica, né? Ou você fornece e presta produto, ou você fornece e presta serviço. Então, é muito difícil, Eugênia. E a gente está demonstrando o tamanho da dificuldade disso. E, olha, estava quase, né, Wilker? Estava ali, olha, né, nós dois, a gente estava alinhando os nossos textos aqui na meia-noite do dia anterior, para vocês terem ideia. Não há por quê? Não, ela está clara, mas voltemos-nos como consumidores. A leitura que está sendo feita técnica do outro lado da moeda, porque nós estamos de um lado da moeda. Do outro lado da moeda está sendo feito, olha, consumidores estarão prejudicados. Um advogado austríaco ele me perguntou assim, porque ele ficou curiosíssimo, por que não passou isso? Está tão claro, porque eu repliquei os artigos, né, que, em tese, estavam por ser aprovados. Ele falou, não, mas por que não foi? Porque aqui, se eu tenho um problema, e a dúvida dele grande era com relação à falência. Porque se quebrou, a gente tem aqui um conteúdo interno que os consumidores estão garantidos, mas por sistemas de securitização e garantia. Eu falei, no Brasil, a gente reza, porque... Não. E outra coisa, por exemplo, a questão quando a empresa ela entra em falência, o que acontece? Sim, a outra responder no contexto geral, nos valores absolutos, a gente sabe também que é muito, eu até entendo essa colocação dele, muito injusto, entende? Já aconteceu comigo de eu ter que pagar 100% do colega que quebrou total,
entende? É isso. E daí a responsabilidade de um produto que nem é meu, É isso. certo? É isso que a gente está tentando buscar, essa equalização, esse equilíbrio. Porque, assim, do jeito que estava, e por que o título, inclusive, da minha explanação era responsabilidade proporcional? Porque eu vejo, sim, uma justiça se realmente você ficar responsável por aquilo que você teve de recebimento. Agora, você ter a responsabilidade de que algo, e aí eu acho que tudo isso é muito importante para que a gente não tenha essa leitura simples e objetiva da redução de direito do consumidor. Porque sequer o valor transita, às vezes, ou várias, pela conta da agência, né? Ela fica lá na companhia aérea, por exemplo, e a agência não tem nada que não a margem dela. E aí, ela, além de não ter a margem dela, e que, por vezes, ela usou a margem dela, remunerou colaborador, por comissão, que seja, né? Pagou toda a despesa, porque ela tem ali uma questão de... Despesa não, custo, que ela tem ali um marketing, etc. E ela devolveu tudo. Então, ou seja, ela trabalhou para o prejuízo naquela situação. Então, é isso que a gente realmente vai ter que compartilhar, porque, vocês sabem, pessoal, do nosso lado, sabe qual é a leitura técnica da legislação? Eles dizem assim, olha, e se eu tivesse aqui doutrinadores, juristas de direito consumidor puro, eu já tinha tomado porrada de tudo quanto é lado, vocês não têm ideia. Porque a visão deles é assim, quando a gente estuda o direito consumidor, a leitura técnica é assim, a partir do momento que você tem a disponibilização de uma atividade econômica, ou seja, você coloca isso na prateleira e você ganha, você tem resultado com isso, você é responsável pela sua prateleira. Olha, é a leitura técnica da legislação de proteção e defesa do consumidor. Então, nós estamos tentando o quê? Há 15 anos. Um equilíbrio nesse meio do caminho, aí, nessa história. Não é fácil, pessoal. Oi, pois não. Com relação a, justamente, amplia e esclarece toda essa relação que a gente tem com os serviços e fornecedores que a gente vende. Praticamente, por exemplo, o senhor me diz agora que se eu colocar na minha nota fiscal ou no meu recibo, em vez de dizer que eu estou vendendo um pacote, eu diria que estou fazendo a intermediação através de uma operadora de hotéis, transfer, serviços, seria uma explicação melhor e entraria mais de acordo com o que eu teria que ganhar na justiça, eu explicar no meu recibo, a minha nota fiscal, mais claramente, e não a palavra pacote? Perfeito. Não só na sua nota, mas nos seus documentos, nos seus orçamentos, nos seus contratos, como eu venho, inclusive, aconselhando tudo quanto é cliente, né, todos que, porventura, a gente bate algum tipo de papo, é um grande caminho. É um grande caminho. Porque a gente precisa levar, infelizmente, se um contrato teu tem um problema, batamos na maneira, né? Mas se acontece alguma coisa, a sua chance de levar algo de uma forma diferente para a discussão formal está inovando. É o que a gente precisa fazer. Mundo afora, a gente tem pacote de viagem. Pra vocês terem ideia, a Europa, eles têm uma chamada Packed Travel Directive, né? Ou seja, eles têm uma diretiva específica para pacotes de viagens. Que eu acho que a gente vai ter que interagir muito também com esse benchmark aí, viu, Wilken? Né? Porque eles têm, mas são regulados de maneira muito diferente. E aí a gente precisaria de uma meia dúzia de palestra aqui para ficar dando exemplos sobre direito de arrependimento, enfim, tem muita conversa. Mas é isso, tá? Melhorar documentos já fazia, mas agora, mais do que nunca, faz muito sentido. Ok. Gente, tem 6 pessoas em pé, tem 6 cadeiras vazias aqui, tá? Tem 3 aqui, tem mais 2 lá, só para vocês ficarem confortáveis aí. Pode passar, por favor. Tem essa questão aqui que melhora o conceito do preço. Não sei, e aí o doutor Marcelo vai poder falar sobre isso aí, que essa aqui talvez impacte e aí, em questões aí tributárias. Hoje, o conceito, a lei ela traz o que é uma agência de turismo,
né, e traz a composição do preço, assim como traz também para as organizadoras de evento, que também foi mudado tanto o conceito quanto o conceito do prestador de serviço e também do preço, foi mudado aqui. E lá, me corrija se eu estiver interpretando errado, doutor Marcelo, mas dizia lá o seguinte, que seria o comissionamento, né, que é fruto dessa intermediação, né, por lado do fornecedor, ou, né, uma taxa ali do consumidor. Então, era uma coisa ou outra. Imagino que a praxe hoje não é essa que é conjugada. Então, aqui teve essa melhoria em relação a isso, dizendo que pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Agora veio um E no lugar do ou ali, que faz a diferença. É a soma, né, tanto do que se comissiona por parte do fornecedor, quanto a taxa que se pode cobrar do consumidor. E houve um outro melhoramento também aqui, que foi também algo estratégico, que nós não ficamos divulgando, que estava melhorando isso, porque poderia gerar muita polêmica, principalmente em âmbito municipal, porque isso pode impactar também em relação à arrecadação, né, municipal. E é sobre isso que eu gostaria que o doutor Marcelo falasse ali, o que isso pode impactar, porque também foi um outro texto estratégico que teve que ficar um pouco amplo, né, e nós defendemos o tempo inteiro que só estávamos trazendo mais clareza, né, para essa questão, mas tem outras nuances aí que isso pode impactar no mundo jurídico. Sim. Já estão nos caçando aqui, viu, Wilken? Vou precisar entrar com habeas corpus imediato aqui para a gente ficar, né? Quanto tempo a gente tem aí de prorrogação? Pode ser mais 5 minutos? Pode. Pois é. Nós tem que brigar lá. Vamos lá, Robertão. Assim, 5 minutos. eu concordo e também vejo melhora. Existem outras legislações que a gente tentava com relação a essa do preço. Essa do preço, pessoal, ela embasa consultas ilimitadas, né, que chegam para mim com relação a essa questão de nota fiscal, para quem que eu emito, nota fiscal, meu cliente está pedindo o valor total, nota fiscal, o que eu faço da minha vida, nota fiscal, recebi uma autuação. Enfim, ela é complexa. O novo parágrafo realmente ele ajuda bastante, tá? O parágrafo 2º do artigo 27 da Lei 11.771 de 2008 agora, né? Esse parágrafo 2º, pessoal, novo, é exatamente isso que o Wilken comentou. Agora nós temos uma possibilidade de somar. Antes, a alternativa nos causava uma confusão, né? Porque você tinha a pluralidade, né, de dizer assim, olha, a minha remuneração é comissão que eu recebo de fornecedor, até então, o valor que eu agrego ao neto do fornecedor, ou até mesmo uma taxa de serviço, no caso de uma roteirização, tal. Quando a gente conseguia explicar bem, ok. Mas o problema é que o caminho ficava muito desgastado por várias vezes, até que as pessoas se convencessem. Quantos e quantos clientes eu me lembro de ter que envolver jurídicos deles, jurídicos de clientes. Você imagina um agenciamento corporativo que vende para empresas? Nossa, era uma confusão danada, porque tinha que envolver jurídico deles para se convencer do porquê que a nota não tinha que ir, não pode levar o valor total e etc. Só que nós temos um problema aqui, que envolve municípios. X mil municípios no país, e cada um tem um entendimento normativo fiscal, porque o principal tributo de vocês é ISS, que é municipal. E as prefeituras elas fazem leituras específicas com relação a isso. Então, a gente não tem uma unidade de aplicação e interpretação. O interessante agora é que ganha um fôlego muito legal, porque o agenciamento pode dizer, olha, para nós aqui acontece assim, a remuneração é o que o fornecedor me paga, quando paga, o que o cliente me paga, quando paga, o que o porventura coloca sobre o preço, quando autorizado, e, inclusive, taxas de serviço. Se eu estou roteirizando para você, se eu estou assessorando documentalmente você, no caso de um visto, de uma vacina, etc. Tudo isso está de uma maneira muito mais clara também para nos ajudar nos nossos discursos e para que clientes e para que jurídicos de clientes também entendam isso de uma maneira mais fácil. Oi. Esse ponto é bem interessante, porque nós, lá do Rio Grande do Sul, na Porto Alegre, faz parte da diretoria da BAV, e nós marcamos, inclusive, com a Prefeitura de Porto Alegre, uma reunião, e haviam 3 fiscais. Eles não conseguiram nos dizer, vocês devem emitir
assim ou assado. Então, nós temos N situações. São agências de modelo XYZ, são agências que fazem parte do Simples Nacional, são agências que fazem parte momentaneamente do PERSE. Então, cada um tem uma sistemática. Os contadores não conseguem chegar também numa conclusão. Então, a gente hoje vive, né, e enquanto a BAV, a gente vem buscando isso. Como a gente orienta os nossos associados para que façam da melhor forma, que a gente corra menos perigo. Porque o meu contador me diz o que eu faço. Eu faço as minhas notas. No final do mês, as notas que eu já emiti para o fornecedor que me exigiu, eu tenho lá o valor. E aí eu tenho RAVs, eu tenho N tipos de serviços que eu presto e de remuneração. Eu somo tudo e faço uma nota única contra mim mesmo, eu estou pagando o imposto, eu não estou devendo nada, e aí uma pessoa que eu conheço da prefeitura diz, estás fazendo errado. Se a prefeitura chegar e te autuar, ela pode te autuar porque tu tem que emitir uma nota para cada cliente. Se eu for emitir uma nota para cada serviço, cada cliente, eu vou fazer só isso de manhã à noite. Então, totalmente à disposição para que a gente monte uma outra palestra que envolva só a questão fiscal, né? Que ela é realmente bem complicada, e esse alinhamento com os municípios precisa acontecer. Nós demos um auxílio ao Mato Grosso, se eu não me engano. A BAV Mato Grosso recebeu um auxílio nosso da Nacional, que funcionou para eles, assim como outros estados. Tá? A gente já fez uma coletânea aí, enfim, de estados nas capitais, porque sendo municipal, que ajuda bastante. Então, a gente fica à disposição. Viu? Diante do tempo aí curto, né? Mas aí vamos ter outras oportunidades. Vou colocar só mais um tema, que é o do transporte. Pode passar. Aqui eram 24 slides, gente, mas a gente vai parar aqui no quinto ou sexto. Né? Então, aqui, as agências de turismo que operam diretamente com frota própria de veículos, empresas de transporte, né, de superfície, deverão atender os requisitos específicos exigidos exclusivamente na legislação federal. A gente até imaginou que esse que também seria um outro objeto de veto, porque poderia ensejar, né, algum tipo de inconstitucionalidade por desrespeitar, talvez, a autonomia de estados e municípios. E a gente agora vai ter que trabalhar um regulamento muito claro sobre isso. Mas qual era o gargalo aqui? E era uma demanda latente que chegava lá no Ministério do Turismo, né, nos casos de roteirização. Né, e principalmente quando é interestadual. Dá um exemplo clássico aqui do Distrito Federal com Goiânia. Com Goiás aqui, né? A política pública o tempo inteiro incentivando que se roteirize, que trabalhe, né, a venda casada de alguns destinos, como Brasília, Chapada dos Veadeiros, Brasília, Perinópolis, né, pela proximidade, mas são duas unidades federadas diferentes com legislações de transporte completamente diferentes. E aí isso no Rio de Janeiro, por exemplo, muda de município para município e, às vezes, as agências deixam de fazer os roteiros, né, regionalizados, ali, intermunicipais, interestaduais, pela dificuldade de se cumprir as legislações de cada um estado e cada um município. Aqui, por exemplo, no Distrito Federal, é obrigatório que tenha um guia de turismo dentro de uma van ou de um ônibus que esteja de fretamento, né, de uma agência de turismo que fretou aquele ônibus, é obrigatório. Então, quando vem lá do Goiás para cá, vem sem guia, chega aqui, é multado porque aqui precisa do guia. E aí, vice-versa, sai com guia lá, não precisa do guia. Um exemplo clássico, mas existem vários outros entraves ali. E aqui a gente trouxe essa esperança agora de fazer essa regulação. Claro que agora vai ter que ter essa expertise ali técnica, né, de não infringir ali a autonomia, né, dos estados, dos municípios que têm essa autonomia e essa independência para legislar, mas pelo menos ter um normativo aqui nacional que possa, né, dar de subsídio ali para que as legislações estaduais e municipais não sejam tão discrepantes e impeçam a operação de vocês, impeçam a implementação da política pública, que é, de fato, né, cada vez mais ter roteiros integrados com vários municípios para levar turista para quantos mais destinos a gente puder. Pode falar. Isso, então, em complemento. Esse aqui é bem positivo. A gente trabalhou em conjunto numa portaria interministerial, lembra? 312, né? Que regulou transporte turístico terrestre de superfície. E aqui a gente também vê muito positivo, porque talvez ele não vai ter um efeito imediato por conta dessas regulações dependentes, mas ele também vai ajudar para caramba em processo administrativo e judicial. Porque agora você vai apresentar um parágrafo de lei federal direto, dizendo assim, meu amigo, DX da vida estadual ou municipal, eu preciso cumprir federal, a NTT.
Ministério do Turismo, agora aqui, ó, o resto, aí você vai ter uma força de mandado de segurança, de recursos, sem tamanho também. Falando imediatamente. Daqui a pouco, talvez, melhore o cenário por conta dessas regulações. Mas esse imediatamente eu nem tinha. Eu não conseguia, porque eu ia tomar pancada do Estado X, eu ia tomar pancada do município Y. Tá? Eu acho que a gente vai ficar à inteira disposição. Eu imaginava que a gente ia focar muito no agenciamento mesmo, Wilkin, né? Que aqui eu acho que fecha, né, os principais detalhes. Eu talvez complemente que eu vejo uma força muito grande de potencializar a formalidade, porque também vocês sabem aqui, muitos da sala, o quanto vocês sofrem com informalidades ou com concorrências desleais. E eu acho que aqui a gente vai ter um impulso também muito grande a formalizações, porque muita gente que não conseguia se formalizar, agora, com as ampliações da lei geral, vai ser possível. E aí, se não for, é porque aí o negócio está na ilegalidade mesmo. Que aí, em tese, aí estamos aqui com o Wilkin, né, que vai nos ajudar muito lá no departamento específico que eles têm no Ministério para fazer o combate e fiscalização necessários. Wilkin, acho que palavra final sua aí, mas eu agradeço muito aqui da nossa parte. Acho que é isso. Como eu disse ali para vocês, foram 175 alterações de forma geral, então tinha muita coisa aqui para trazer para vocês, mas esses aqui é o que impactam diretamente as agências de turismo, mas tem várias outras situações que impactam todos os prestadores de serviço turístico, como uma série de desburocratizações para o cadastro do Ministério do Turismo, em relação também às possíveis penalidades que o Ministério do Turismo poderia autuar, enfim, tem várias flexibilizações, não se vai se pedir uma série de documentos que estavam ali, porque já se encontram online, então desburocratiza, dá mais autonomia, flexibiliza processos, e tem várias outras alterações dos outros setores, que aqui tem alterações que impactam diretamente organizadoras de eventos, parques temáticos, cruzeiros marítimos, né, que acabam se cadastrando como agência de turismo, né, que teríamos aqui uma tarde inteira para falar de todos esses avanços aí. Só vou destacar o de cruzeiros aquaviários, que também era um outro muito sensível, que a gente imaginava que o Ministério do Trabalho talvez fosse contrário ali, e tivemos o parecer positivo, né, dos cruzeiros marítimos. Hoje, eles contratam ali como tripulantes, né, pessoas do mundo inteiro. Né, e nós temos uma convenção internacional do trabalho marítimo que foi ratificada pelo governo brasileiro, por meio do Congresso Nacional, um decreto legislativo e um decreto presidencial que ratificou. Contudo, neste decreto específico, está lá bem claro que a convenção diz: se a legislação do país que aderiu for mais benéfica para o trabalhador, se aplica a legislação do seu país. E aí o que acontecia? As questões das judicializações. O tripulante descia ali com base no contrato da Convenção Internacional, que é uma regra para todos, porque os tripulantes são de vários países ali dentro, mas é uma regra para todos. Ele descia do navio, chegava ali a filinha de advogados lá e falava: olha, eu consigo uma indenização para você. Entendeu? Porque aqui tem um artigo que fala que é a legislação aqui do país. Por mais que seu contrato aí seja de regras internacionais, está falando aqui que eu posso aplicar a CLT, e você aí virou uma fábrica de judicializações. E foi inserido aqui, né, então, que o que vai valer para esses contratos é a regra internacional, é a Convenção Internacional ratificada pelo governo brasileiro. E aí isso vai possibilitar que contratem mais brasileiros, porque os navios não estavam querendo contratar mais brasileiros porque estavam dando problema. Eles não tinham obrigatoriedade de contratar brasileiros. E eles não estavam contratando mais brasileiros. Mas essas e outras alterações dos outros setores também vão impactar diretamente nas vendas, né, de vocês também e na vida, na prática e de todos vocês. Mas a gente fica para outra oportunidade avançar mais nisso. Estamos à disposição. É só um comentário. Primeiro, parabéns pela apresentação. Acho que é um tema bem relevante, né? Por isso que a gente está aqui afinco. Eu queria fazer um comentário para os colegas. A gente veio com uma caravana do Rio Grande do Sul bem importante. Viemos de Porto Alegre, né? O Rio Grande do Sul sofreu tanto com o problema das enchentes. Estamos aqui a fim de realmente fomentar o turismo, e eu acho que um comentário para os colegas: a gente tem que diferenciar produto de serviço. E eu vejo que, muitas das vezes, o próprio Código de Defesa do Consumidor ele tangencia muito a questão de produto. Isso o Dr. Marcelo falou muito bem. Serviço é algo intangível, ele não é algo que tu pode mensurar. Eu não quero mais, está aqui de volta, está aqui o dinheiro. A gente agencia, foi agenciado, o serviço foi prestado. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive com os nossos passageiros, para orientar eles isso.
que o serviço ele foi prestado. Tanto que, né, doutor Marcelo, a questão da proteção do agenciamento, que a gente discutiu tanto nas reuniões, que foi sancionado e tudo, ele protege essa questão do agenciamento. Então, eu acho que cabe a nós, agentes de viagem, diferenciarmos produto de serviço. Eu acho que isso já nos ajuda a gente não entrar numa área um pouco difícil e que a lei não nos protegeu de forma ampla, né? Mas eu acho que a gente está no caminho, sim. Obrigado. Obrigado, gente, pela paciência. Ó, Até a mais. gente ficaria aqui até umas 7, tá? Porque tem um monte de coisa aqui que a gente vai lembrando que a gente poderia falar, mas não dá. A gente precisa minimamente tentar respeitar também. Tem outro palestrante aí, tem uma fila lá fora. Obrigado, viu, pessoal? Estamos à disposição.